Graça e paz, pessoal. Boa noite. Eu estou gravando pelo menos à noite. Hoje é domingo. Preparando então o material, preparando a aula para o curso Mestre de Teologia. Então hoje vamos dar sequência no módulo 14 que estamos estudando, curso Alfa, curso Mestre de Teologia. O título desse livro, retomando para nós, é Os Evangelhos e Atos. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5, que é o esboço do livro de São Mateus. O Evangelho segundo escreveu São Mateus. Tendo em vista que eu já fiz a introdução na aula passada, São Mateus ele teve todo o seu embasamento da escrita do seu Evangelho em experiência própria visual e também no Evangelho de Marcos. E assim, juntando a sua experiência, as suas anotações, as suas experiências oculares que teve com o mestre e com o Evangelho de Marcos, assim compilou, né, e montou esse trabalho, montou esse livro que é chegado até nós nos dias de hoje e é o evangelho mais, digamos assim, mais famoso que nós temos. Esse módulo ele começa com um versículo que está em São Mateus capítulo 13, verso 54, que diz assim: E chegando à sua pátria, ensinava-os nas sinagogas deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este sabedoria e estas palavras? Isso era o povo falando do nosso Mestre Jesus, pregando, e a todo lugar que ele chegava, ele impactava. E esse é um dos fatores, esse é um dos objetivos dos livros, dos registros dos evangelhos. Relatar a missão, relatar as experiências, relatar toda a atividade que Jesus Cristo executou por onde passou e a reação daqueles que foram interpelados pela pessoa do nosso Jesus Cristo enquanto aqui na Terra. Quem foi Mateus? Mateus nós já falamos no anterior, mas vamos repetir. Mateus, ele foi aquele cobrador de impostos, aquele publicano que Jesus Cristo não olhou para sua função ainda que desprezada pelos seus, o chamou dizendo simplesmente: segue-me. E ele obedeceu. Algo tão simples para mim e para você nos dias de hoje. Sabemos que a nossa mudança da nossa vida muitas vezes depende do simples obedecer à vontade do nosso Mestre Jesus. Existem vários esboços do Evangelho de São Mateus, assim como existem vários esboços de todos os Evangelhos, mas cada escritor ele busca a sua experiência, busca um prisma ou um objetivo. E nós vamos fazer aqui um esboço então deste Evangelho segundo São Mateus de uma forma bem sistemática. Vamos primeiramente fazer um esboço com a estrutura do livro, vamos apresentar os 5 grandes discursos de Jesus aqui relatados por São Mateus e vamos fazer também uma breve apresentação dos temas abordados, nada muito aprofundado, mas simplesmente para que nós venhamos ter uma noção geral deste apanhado escrito. A estrutura em si do livro, né? Nós entendemos que o escritor ele arranjou esse material em 5 grandes discursos. Na verdade, não o escritor, mas exato, São Mateus, ele arranjou em 5 grandes discursos, que foi, na verdade, o foco principal, que dá maior destaque nos registros de São Mateus. O primeiro dos grandes discursos a ser citado aqui é o Sermão da Montanha, no capítulo 5 a 7 do Evangelho de São Mateus. Sermão este que nós vemos em outros evangelhos. Que muitos teólogos embasam e dizem, né, fortalecem a tese que eles não foram escritos, todos os ensinamentos deste sermão não foram escritos uma única vez, mas foi compilado, na verdade, e foi organizado num somente sermão. Fica uma teoria, a Bíblia não relata, nos dá um bloco só, mas só para fazer esse apanhado neste comentário, né, dessa visão teológica que talvez você venha escutar ou se pechar por este comentário em algum lugar para saber que existe. O comentarista Champlin, Dr. Champlin, ele diz que o foco era apresentar a interpretação de Cristo sobre a lei, a visão de Cristo sobre a lei, que era um dos objetivos do Sermão do Monte. Este é então o primeiro grande sermão que nós citamos aqui. O segundo está no capítulo 9 do verso 35 até o capítulo 11, no primeiro versículo, que Jesus ali ensina vida e conduta. E depois de ele ensinar essa vida e conduta dos seus, daquele primeiro grupo, daquela sua turma,
né, de seguidores, discípulos, ele envia, ele comissiona eles a obra missionária. É o segundo discurso que é mencionado. O terceiro, ele se encontra no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, e o objetivo desse terceiro grande sermão é apresentar o reino dos céus através de parábolas. Então ele começa a dar aquela sequência, o reino dos céus é semelhante, e ele começa a dar, na verdade, ensinamentos de uma forma pedagógica para que as pessoas, para aqueles alvo de sua mensagem viessem a compreender, dando exemplo da sua rotina, do seu trabalho, do seu dia a dia. O quarto está no capítulo 18, verso 1, até o capítulo 19, verso 2, que inicia com o exemplo da criancinha, daquele exemplo com aquela criança dizendo quem é o maior no reino dos céus, e ele ensina também neste sermão a conduta e o relacionar entre irmãos. Já no quinto sermão, está no capítulo 24, que é muito conhecido esse sermão também, iniciando no capítulo 24, do verso 1 até o 26, verso 2, que é o sermão profético, que ele tem um cunho escatológico, junto com até o capítulo 25 e 26, se não me engano, ele é conhecido como o Apocalipse de Mateus. Nós vamos falar um pouquinho disso na sequência também. A estrutura do livro, essa obra, assim, falando sobre a estrutura geral do livro, essa obra foi repartida em 8 partes. E nós vamos comentar, então, exclusivamente aquilo que São Mateus deu mais ênfase. Não vamos trazer com pormenores, porque o objetivo é só dar uma alusão, né, a respeito do material, mas vamos dar mais foco naquilo que o São Mateus, o evangelista, ele deu destaque, não entrando em pormenores. A gente vai dar um pequeno pinceladinho, um pouquinho no Evangelho de Marcos, até porque Marcos foi a base para os demais evangelhos, como nós já estudamos. Então o evangelho começa com a primeira parte, fala da genealogia de Jesus, dando aquela sequência que nós vemos no Antigo Testamento, aqueles que foram a raiz antes de Jesus. Fala do relacionamento de José e Maria, Maria ainda não era desposada, a gravidez, que é o choque, então, para José, o anjo vem e fala com José, fala também sobre os percalços que houveram, a necessidade da fuga do casal para outras terras, por segurança do menino, isso por providência divina, por orientação divina, o nascimento de Jesus, todo aquele quadro que todos nós conhecemos, a visita dos magos, os presentes. Vai falar sobre Herodes, a fúria de Herodes para matar os meninos. Nós estudamos também na aula passada quem era esse Herodes, um homem faminto por poder, sedento por poder, um homem que matou todos os seus familiares, filhos, esposa, sogra, sobrinho, todos aqueles que podiam de alguma forma causar e levantar alguma suspeita de querer o seu espaço, ele os matava. E um homem assim, quando soube que nasceu um menino com uma profecia de um reino, imagine a fúria, e esse era Herodes, imagina a fúria que ele se levantou para matar todos os meninos em busca da morte do nosso Jesus, né? A segunda parte já salta, então, desse período, saltam 27 anos. Já começa com João lá no deserto, João Batista no deserto pregando, no Jordão ali batizando, o próprio encontro de Jesus Cristo com João Batista, a tentação de Jesus. Esta é a segunda parte. A terceira parte, já no início do ministério de Jesus, é Jesus já voltando do deserto, relata a prisão de João Batista, também veio o registro da mudança de Jesus para Cafarnaum, que é uma média de 144 km de Jerusalém, na Galiléia, sua primeira pregação, né, aquela mensagem que nós vemos, né, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Toda a Galiléia ouve a fama. Toda a Galiléia ouve a fama de Jesus. E essa fama chega até a Síria. Multidões começam a seguir, muitos milagres de todas as ordens impossíveis até então começam a aparecer. Este é o ano da inauguração do ministério de Jesus. Já nesse período acontece o Sermão do Monte, a quarta parte,
tem alguns detalhes que Marcos não citou, que é o perdão do pecado daquele paralítico em Cafarnaum, que eles abriram o telhado e aqueles 4 amigos desceram aquele paralítico. São Mateus registra o perdão, que é algo muito importante porque revela a divindade do homem Jesus, que ele era homem, mas também Deus. Então é um detalhe muito importante que não é registrado pelo Evangelho, mas Mateus muito precisamente e sabiamente registra Jesus perdoando aquele homem. Fala também a respeito do centurião, aquele que pede e intercede pelo seu servo, sabendo que ele tem muita autoridade e muitos obedecem a ele, e ele entende que Jesus é detentor de autoridade e entende que Jesus tem o poder de ministrar, independente de estar próximo ou não. Também faz aquela alusão sobre, na verdade, o odre novo, o remendo novo em vestilo velho, o vinho novo em odre velho. Falando isso, ele faz uma alusão sobre a nova visão, na verdade, da religião, né? um novo aspecto do que viria a acontecer, entre outras coisas. A quinta parte, né? Jesus ele inicia então nessa quinta parte uma nova técnica, que eu também mencionei, mas agora eu separei nessas partes. Falamos primeiro dos sermões, né? Jesus inicia então a questão das parábolas. Ele dá atenção, e com essas parábolas ele dá atenção à sua terra de infância, né? E Jesus, ele pregando neste lugar, ele não teve muito boa aceitação. Nós sabemos que Jesus na sua terra não teve e nem pôde praticar, não teve muitos milagres, porque o povo era muito incrédulo, muito duro de coração. E ele faz aquela citação que é muito conhecida entre nós, né? Não há profeta que tenha honra, né, na sua própria casa, na sua própria terra e na sua própria casa. Isso está em Mateus capítulo 13, verso 57, que não há honra para o profeta na sua casa, né? A sexta parte, nessa porção, Jesus atravessa então o Jordão e deixa a Galiléia e dirige a Judéia. E ele cita aqui nessa parte a parábola dos trabalhadores da vinha. Então Jesus deixa a Galiléia e vai para a Judéia. Imagine só, irmãos, eu quando estava estudando a respeito disso, eu estava observando que muitas vezes nós relutamos para aceitar uma palavra de Jesus, para aceitar no nosso coração uma orientação bíblica. E nós vemos que nós não sabemos qual é a nossa última oportunidade. E neste momento Jesus deixa da Galiléia e volta e retorna à Judéia. Quantos perderam a oportunidade do seu milagre? Perderam a oportunidade da sua vitória por não ter ouvido o Mestre. Que nós não venhamos perder a oportunidade. A sétima parte, uma parte que me toca muito, e para todo aquele que é leitor dos evangelhos, que ama a palavra de Deus, que fala a entrada triunfal. Então, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela marca o início do fim, né? E os últimos dias de Jesus Cristo como homem na face da terra. Nessa sétima parte, Jesus adverte seus discípulos que eles seriam mortos, seriam açoitados, crucificados, perseguidos, né? Não somente de forma nas sinagogas. Fala sobre essa perseguição, essa dificuldade. Jesus chora ao ver Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas, né? Mata aqueles que ele tinha enviado. Jesus mesmo, ele seria morto. E Jesus, olhando para aquela cidade, Jesus derrama suas lágrimas. É outro quadro muito tocante, uma tela muito tocante que nós vemos nos evangelhos, essa comoção de Jesus. Também cita nessa sétima parte o sermão em São Mateus 24, que é o sermão profético. Tem algumas Bíblias que diz os princípios das dores. O capítulo 25 fala do grande julgamento, né? E 24 e o 25, né, fala sobre o julgamento. E esses dois é que a gente juntando dá o Apocalipse de São Mateus. O capítulo 25 também fala das 10 virgens. E na oitava parte fala agora sim exatamente dos últimos passos do Mestre aqui na face da terra, né? Os últimos meses. São os dois dias antes da Páscoa. Ele anuncia a sua morte. Cita ali a traição de Jesus pela pessoa de Judas,
a prisão de Jesus, enquanto ele estava em oração, levou os seus mais próximos para orar. Eles dormem, Jesus volta a orar, eles voltam a dormir. E fala o julgamento sumário de Jesus, o julgamento mesquinho, o julgamento forjado, mas tudo isso era mistério que acontecesse. Fala a morte e ressurreição do nosso Jesus Cristo. Falando um pouquinho sobre as parábolas, agora vamos passar para as parábolas de São Mateus, vamos listar elas para que a gente tenha essa noção do que se passa ou não. Nós vemos que a primeira parábola que cita é a parábola do joio e trigo, e nós entendemos que quem vai fazer separação não somos nós, não é o nosso julgamento. O máximo que nós podemos ser é porfiar para que sejamos trigo, que sejamos alimento para essa nação, para esses povos que precisam da palavra de Jesus. Outra parábola é a parábola do tesouro escondido, que nós viemos buscar e porfiar para ter essa verdade que foi por muito tempo oculta aos nossos olhos. No capítulo 13, no verso 44, fala do tesouro escondido. A terceira parábola que nós citamos também no capítulo 13, a outra próxima parábola também no capítulo 13, essa é a parábola de grande valor, a pérola de grande valor. A outra parábola é a parábola da rede. A quinta parábola está no capítulo 18, no versículo 23 ao 35, que fala do servo mau. E você e eu, como é que estamos sendo? Estamos sendo servos bons ou servos maus? A sexta parábola é dos trabalhadores da vinha, aqueles trabalhadores, né? E aí você fica pensando, quando nós ficamos lendo, será que nós somos os bons? Será que nós somos... qual é a nossa postura frente a essas atitudes desses lavradores maus? A sétima parábola fala dos dois filhos e a vinha. Tem aquele que promete ir, aquele que diz que não pode, aquele que pode. Diversas parábolas. Será que estamos fazendo? Será que estamos cumprindo o que nós prometemos? Será que nós estamos nos dispondo a trabalhar, fazer algo pela causa? Existe a parábola das bodas, no capítulo 22. No capítulo 25 fala a parábola das 10 virgens, muito conhecida. Capítulo 25, das ovelhas e do bode. É a última parábola do capítulo 25 que fala. E aí nós pensamos, Jesus mesmo disse, eu sou o bom pastor. Jesus nunca evocou para si algo que ele não fosse. Jesus nunca quis, até mesmo quando chamaram ele de bom mestre, disse: mestre, não existe outro bom senão Deus. Jesus, mesmo sendo Deus em essência, ele era filho de Deus e nunca usurpou o lugar do Pai, mesmo sendo Deus em essência. E neste momento, eu digo, Jesus, ele evocou e disse: eu sou o bom pastor. Não nesse registro do capítulo 25, mas o que eu quero aludir. Porque nesse capítulo 25 fala a parábola das ovelhas e dos bodes. Mas se Jesus evocou a si, dizendo que ele é bom pastor, eu pergunto, quem é você? Quem é eu? Quem nós somos? Somos ovelhas? Somos ovelhas ou bodes? Que fica essa pergunta. Graça e paz.